E aí, engenheiros do YouTube, essa é a escola Shortcut de inglês para engenheiros. Eu sou Pedro Tavares, sou engenheiro civil e professor de inglês e é um grande prazer ter você aqui conosco no nosso vídeo. Hoje nós vamos falar sobre as operações matemáticas em inglês. Então vamos aprender aí como é que a gente fala todas as operações matemáticas e eu vou trazer alguns exemplos para você saber como vai aplicar essas operações no seu discurso. Então fica conosco depois da vinheta para a gente conversar sobre isso. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre as operações matemáticas em inglês. Mas antes, eu já quero fazer um convite para você conhecer mais sobre a escola Shortcut. Você pode nos acompanhar lá nas redes sociais, no Instagram, seguindo @ShortcutEngineers, que lá nós postamos diariamente conteúdos sobre inglês para engenharia e ajudamos a vários engenheiros do Brasil a destravar o seu inglês técnico para engenheiros. Então é isso, dá uma olhada no nosso conteúdo lá no Instagram, mas sem mais delongas, vamos lá para o nosso vídeo. Bem, gente, muita gente acaba utilizando as palavras como senso comum para fazer as operações matemáticas em inglês. Mas não é bem assim que funciona. Nós temos um termo específico para cada uma das operações. Falando primeiro sobre as 4 operações principais, que são adição, multiplicação, subtração e divisão. O sinal de mais nós vamos chamar de plus e vamos utilizar em todas as operações esse termo. Então, por exemplo, nós podemos dizer que 1 plus 3 is 4. Então, 1 mais 3 é 4. Outra palavra que a gente pode utilizar também para substituir como quando a gente vai dar um resultado é a palavra equals. So I can say 1 plus 3 equals 4. É bem mais comum a gente utilizar e a gente ouvir as pessoas falando o próprio verbo is. Mas o equal seria o verbo mais formal para falar sobre operações matemáticas. Então vamos lá, outro exemplo. 34 plus 66 equals 100. Outra forma que nós podemos falar também sobre a adição, além do plus, é utilizando uma palavra muito conhecida nossa, que é a palavra and. Então eu também posso falar que 7 and 3 equals 10. 7 and 3 is 10. Ok? Agora falando sobre a subtraction, que seria a subtração, nós utilizamos a palavra minus. Então eu posso dizer que 10 minus 3 equals 7. Or 10 minus 3 is 7. Outra palavra que utilizamos também é a palavra less para falar sobre a subtração. Então, no lugar do minus, a gente pode falar 10 less 3 is 7. 10 less 3 equals 7. Lembrando que o less acaba se tornando mais usual, mais informal. Então, nesse caso, sempre que a gente for fazer apresentações, ou então quando a gente for utilizar a nossa linguagem para momentos mais formais, então é bom que a gente use esses termos mais rebuscados, como, por exemplo, plus e minus. Agora, para falar sobre multiplication, que é a multiplicação, engraçado, a gente vai utilizar a palavra times. Times. Então, nós vamos falar aqui 5 times 5 equals 25. Or 5 times 5 is 25. Podemos falar também multiplied by. Então, esse multiplied by acaba sendo menos usual porque o times é a forma mais utilizada. Então, a gente pode dizer que 5 multiplied by 5 equals 25. Ok? E falando sobre a division, que seria a divisão, nós vamos utilizar a própria palavra. Vamos falar divided by. So I can say that 30 divided by 6 equals 5. Or 30 divided by 6 is 5. E uma forma abreviada de falarmos esse termo é utilizando apenas a preposition by. Nós podemos dizer que 6 by 2 is 3. 30 by 2 is 15. Ok? Agora que entendemos um pouco mais sobre as 4 operações principais, vou falar aqui algumas outras operações e utilização de números que a gente também vai utilizar na engenharia.
Por exemplo, nós falamos muito sobre porcentagem. Então, a porcentagem, a gente meio que transforma no inglês essa palavra e temos o percent. So I can say that 50% of people nowadays wants to learn English. 35% of the students are not good at math. Ok? Alright. E como é que a gente fala a potenciação? Como é que eu digo que algum número está elevado à potência tal? Então, a gente vai utilizar o termo to the power of. To the power of. Então, eu posso falar, what number is 11 to the power of 10? It's a huge number, actually. Ok? Então, quando a gente quer dizer um número elevado a outra, to the power of. Ok, pessoal, então vamos fazer aqui uma revisão rápida para a gente fixar o nosso conteúdo de operações matemáticas em English. Sempre que eu quiser falar operações de addition, adição, I use the word plus. 3 plus 5 equals 8. Sempre que eu quiser falar sobre subtraction, que seria subtração, eu vou utilizar a palavrinha minus. So I say that 100 minus 40 equals 60. Sempre que eu quiser falar multiplication, que seria a multiplicação, eu vou utilizar a palavra times. 10 times 10 equals 100. E sempre que eu quiser falar sobre divisão, eu vou usar a palavra divided by ou apenas by. 10 by 5 is 2. Alright? So, if you want to learn more about English for engineers, follow us on Instagram. You can find us there. Just type @shortcutengineers and you'll find us. Alright? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Antes de sair, já deixa um comentário se você gostaria de saber outra operação matemática ou se você já conhecia esses termos. Dá uma olhada nas nossas redes sociais e principalmente curte e compartilhe esse vídeo com seus amigos que sejam ou engenheiros ou acadêmicos de engenharia. E a gente se vê no próximo vídeo.